Judas Kiss. Agora eu estou respondendo às suas perguntas sobre os melhores passeios dessa cidade. Desde o voodoo até a ópera. Na casa de ópera francesa, meu bem, tem... Então vamos levar onde os letrados vão. E por falar nisso, você pode visitar as cidades dos mortos, os cemitérios acima do solo, onde só os nativos de Nova Visite o presbítero da Bella Jackson Square, onde você pode ver não só os mapas da área dos anos 1500, mas também o Rosário da Maria Antonieta. Mas que? Desculpa aí. Não teve jeito. Eu sei. Vocês estão lesados ou o meu relógio tá rápido? Achei que você não estava mais fumando de dia. É uma ocasião especial, me deixa. O que aconteceu? Uma dona não podia esperar o elevador e resolveu descer 10 andares de escada. Ela tá temporária ou permanentemente indisposta? Morta. Tá tudo bem. É assustador, mas tá tudo bem. Ah, é? E qual é o lado bom? Pelo menos a gente deixou uma marca. Eu não sabia que esse era o plano. Lisa, você é demais, sabia?
Querido Jesus, meu nome é Coco Chaves. O motivo para falar com você nesse momento não é importante. A vida tem momentos de incerteza. Até as crianças sabem que um sequestro não é uma boa ideia. Mas foi ideia minha. Eu e o Júnior vivíamos de trambiques. Por que não vamos a algum lugar ficar mais à vontade? A sua esposa quer 5 mil por mês. O carro e a casa de praia. Ou ela vai entrar na justiça. Eu sugiro que você aceite. Quando me deparei com informações decisivas para minha carreira, fomos trabalhar com um mentor freelancer, o Lisa Rowling. Um cara estranho que sempre sumia de tempos em tempos. Ei, olha quem resolveu aparecer. Onde você andava? Por que ficam me perguntando isso? Isso não é resposta. Harvard. Isso é uma resposta. Eu queria ter pensado nessa. E aí, o que tem feito? Matando garotinhos de 16 anos por diversão. Eu achei que as suas tendências homicidas eram motivadas por lucro. Você foi mesmo pra Harvard, né, seu nojento? E? Nós estamos num jantar romântico. É pra eu ir embora? Tem que ser um pouco mais charmoso e um pouco menos inclinado a exibir a sua educação de alta classe. Vocês ainda estão fazendo aqueles trabalhos? Não, mas... Eu tô planejando fazer um sequestro. Ah, fala sério. Até as crianças sabem que sequestros são uma roubada. Nunca dá certo. Opa, isso é tudo novidade pra mim. Do que você tá falando, amor? Tô falando que cansei de fingir orgasmos para ganhar um trocado e encher o saco. Sequestro, então? Por que não? É isso, então. Com certeza. O último trabalho que fiz foi com um nerd que trabalha pra Discan. É uma Da empresa Escape. Vale bilhões. Aquele cara, o Ben Dyson, construiu do zero. Agora todo mundo tem que ter o maldito aplicativo conectado ao computador ou não pode acessar nada. O cara é um gênio de verdade. Certo. Então esse contador cuida dos seguros da empresa, certo? E aí, por acaso, ele me informou que se esse gênio do Ben Dyson for sequestrado, a da Escape tem 4 milhões de dólares disponíveis para o pagamento imediato do resgate. Então nem preciso dizer que esse cara é valioso demais. Como você disse, ele vale bilhões. Então ele é segurado por milhões? É, mas esse cara deve ter 1 bilhão de guarda-costas e 1 bilhão de sistemas de alarme de alta tecnologia, no mínimo. Pode ser, baby, mas também estamos falando de uma grana alta aqui. Eu acho que vale a pena conferir. Por que você tá me contando na frente dele? Porque ele não vai querer se envolver. Isso não é colarinho branco o suficiente pra ele. E, você não vai ficar no nosso caminho se a gente decidir fazer isso, vai? Eu te ligo. Eu pago a conta. Buenas noches. Tá dentro. Eu vou checar a casa do Dyson amanhã de novo. Achei que era minha vez. Você sempre fica com a parte divertida. Você tem que arrumar mais um, meu amor. Pra encontrar um capanga em Nova Orleans ou ter permissão pra qualquer tipo de jogada do submundo, você tinha que ir no Pop Malaveiro. Ele era um ex-padre que virou gangster e conhecia Nova Orleans como ele conhecia a Bíblia. Sem ofensa a Jesus, ele conhecia a Bíblia melhor que Deus. Coco Chaves. Senhor Malaveiro. Tem lido a Bíblia ultimamente? Ah, não. Desde que você parou de pregar, não. Você voltou pra igreja? Você sabe melhor que ninguém que a igreja faz de homens sábios tolos. Eu realmente sinto muito pelo meu comportamento naquele dia, Coco. Qualquer um teria feito o mesmo, Pop. É como você diz, o lugar se presta a esse tipo de coisa. Ficava linda no altar, me lembro. Sal! Aquele Mormon que o Molina descobriu em Salt Lake. Um peso médio? Antigo peso médio. Sérgio! Sérgio, 2 vezes! Esse mesmo. Como ele saiu daquele vazamento do ferro velho? Ferro velho. Ele perdeu um braço, chefe. Pode ter perdido um olho também. Eu vou descobrir pra você. Ruben Bauer. Ruben Bauer. Ruben Bauer? Com toda certeza. Esse alemão é o melhor que já vi em muito tempo. Nós mandamos ele de backup num trabalho de uma joalheria. Ele foi atacado por um policial e 2 pitbulls. Ele cortou o vigia, despedaçou os cachorros só com as mãos. Disseram pra ele ser super quieto. Quando os caras saíram com o saque, não ouviram nada. Não ouviram um pio de tão quieto que ele foi. O Sal vai te dar o número. Obrigada, Pop.
Linda, linda, linda. O Pop disse que você é um louco, mas que nunca fez merda e que nunca foi pego. Bom, e o que você acha disso? Não sei. Não confio muito nisso. Pode ser que você tenha sorte, mas pode ser um informante. No que você está pensando? Nem queira saber. Ah, será? Seria uma resposta divertida. Meus pensamentos envolvem você em todo tipo de situações indecentes. De onde você é? Eu sou de Vanna Elkel, North Van Westfalen. Meu Deus, o que é que tem pra fazer lá nesse mundinho? Tacar fogo nas coisas, ver as moscas transando, beber, correr atrás dos irmãozinhos. Você é foda, Ruben. Deixa eu ver isso. Não. Deixa eu ver isso. Não. Tá bom. Ei, espera aí. Tá bom. Te ligo. Talvez. Espera. Você é um doido maluco, é um idiota. Como eu já te disse, eu te ligo. Talvez. Você sabe dançar? Sei o quê? Você sabe dançar? Eu sinto que a dança salva a minha vida. Porque, sabe, basicamente eu sou o melhor capanga que você vai encontrar. Eu mato quem você quiser. Com qualquer arma. Pode escolher. É que eu fico meio nervoso em entrevistas e eu me mostro um pouco, eu meio que estrago tudo. Na verdade, o que eu acho... Eu sinto que você não tem nada a perder. E eu não tenho nada a perder aqui. Então vamos dançar. A dança resolveu o dilema. Mas nada que tínhamos planejado podia nos preparar para isso. Tá pronta pra isso? Nós já vamos descobrir. Aqui, baby. Obrigado, amor.
Me fode, Júnior! Agora, amor. Eu preciso me acalmar agora. Adrenalina máxima. Você consegue respirar? Sim. Tá confortável? Precisa ir no banheiro ou alguma coisa assim? Ei, você pode falar, cara. A gente não é masoquista, nada disso, falou? Sim. Sim, a gente é? Não. Sim. Eu preciso ir ao banheiro. A polícia está agora no local, na famosa Park Circle, onde o gigante da informática Ben Dyson foi sequestrado esta manhã. No local foi encontrada morta a senhora Patricia Hornbeck, esposa do senador Rupert Hornbeck. Não está claro como esse assassinato chocante está ligado ao sequestro. Mas esse frenesi de policiais e agentes federais não é visto desde... 5 Georgia. O que você tem aí? Ei, você não tá no caso, que é isso? Matty Grimes quebrou o pé. Tô no lugar dele. O que é isso? Clemência Ruiz encontrou o corpo. Ela tá na cozinha. Fred Gordon, segurança do prédio, tá com a cabeça quebrada, tá no hospital. Vamos começar com ela. Me traz um gravador, enche isso e manda esse povo embora. A polícia já está no local. Meninos, fora. Vamos ter mais 2 minutos para a recuperação da equipe de branco. Chegamos à reta final do terceiro quarto dessa partida. Coração nas mãos de Mark James. Vamos fazer isso só uma vez, senhora Ruiz. Você estava no apartamento no momento do assassinato? Não. Onde você estava? Toda quinta eu vou no mercado e quando eu voltei, eu abri a porta e vi a mulher. Eu gritei tão alto, tão alto. Eu nunca vi. Você a conhecia? Não. Ela não era amiga do Sr. Dyson? Não. Quando você percebeu que o Sr. Dyson tinha desaparecido? Eu liguei pro 190 e os policiais esperavam o Sr. Dyson. Esperaram. Aí eles viram o pacote. Eu peguei quando cheguei. Mas onde esse mundo vai parar? Deus deve estar dormindo. Friedman? Chefe, foi o mordomo. Sinto muito ter demorado tanto tempo com pistas tão claras. Quer conhecer o senador? Não tô nesse caso e ouvi dizer que ele é um péssimo jogador. O senador é um bom homem para se conhecer. A agente federal Hawks está encarregada do sequestro. Você vai cuidar do assassinato. Você tem que arrancar todos os favores que você puder de quem quer que seja. E faça com que esse caso se adapte às suas ambições, porque você vai se meter na investigação deles. Não quero esse caso, chefe. Eu conheço o senador há muito tempo. Não quero esse caso, chefe. O agente Grimes vai estar de licença por algumas semanas. Então é o seu caso agora. Não quero esse caso, chefe. Eu sei. Eu vou deixar tudo muito claro. A Dyscape não vai comprometer a segurança do Sr. Dyson. Estamos totalmente preparados para atender as demandas dos sequestradores até amanhã, conforme especificado. E entregar os 4 milhões de dólares em dinheiro em qualquer local que eles especifiquem em troca do Sr. Dyson. Uma ligação vai ser feita para esse escritório às 8 horas, hoje à noite. Comprei um E vamos computador para atender minha filha na semana sem passada. nenhuma interferência Vou audível admitir. da polícia. É muito divertido.
Iremos contribuir com as autoridades o quanto acharmos suficiente. Mas não vamos, repito, não vamos, de modo algum, enrolar ou enganar os sequestradores. E ponto final. Ok, Tá tudo certo, então. Ok. E aí, tá dentro? Essa pergunta pode ser interpretada como assédio sexual, agente Hawkins. Vamos deixar tudo claro, então. Você nunca trabalhou como uma superior antes aqui. Eu cheguei onde eu estou pela burocracia e sendo boazinha, eu nunca nem disparei uma arma antes. Estou aqui para provar que eu não sou covarde. Eu chupo bem, então fui promovida antes de outros candidatos, todos homens, todos igualmente talentosos em chupadas, mas tinha uma cota de gênero a ser preenchida. Eu também sou burra e idealista. Você é durão, cínico e sempre certo. Eu estou secretamente apaixonada por você. Eu esqueci alguma coisa? Dirige melhor que eu, mas sou orgulhoso para admitir. Tá certo. Então você me mantém atualizada sobre tudo. E você tem a minha permissão para nos ajudar sempre. Quanta gentileza sua. Conseguiu alguma coisa com segurança? Estou a caminho do hospital agora. E a mulher do andar de cima? O nome é Mary Ellen Floyd. Ela jogava tênis com a esposa do senador. Marquei com ela daqui a 1 hora. Vai na casa do senador? Tá me convidando? É claro. Você gosta de ficar por cima? Às vezes. Quer transar depois? Claro, vou checar com a minha ex. Vou checar com o meu ex-marido. Foi muito ruim com a Joyce Lakeland. Se ela não gostasse quando eu batia nela, todo esse problema não teria começado. Nossa, você realmente conhece o Jim Thompson? Isso é impressionante para um agente como você. Sou cheio de contradições, agente Hawkins. Você verá. Dr. Soares, 235. Dr. Soares, 235. Senhor Gordon. O que sobrou dele? Quem é você? Agente David Friedman. Posso falar com você? Não deu para eu ver nada direito. Só um entregador mexendo um monitor de vídeo no 10º andar. Mas você sabe disso. Ele chegou perto da câmera e... cabelo escuro, mais de 20 anos. Talvez uns 30. Talvez até 40 anos. Eu não sei, a minha visão não é tão boa. Claramente. Você sabe que foi a última pessoa a ver a senhora Hornbeck viva. Lamento muito que você tenha que recapitular tudo algumas horas depois do que aconteceu. Eu só gostaria de poder ser mais útil. A Patty e eu almoçamos e jogamos tênis toda quinta-feira. Às vezes, depois de jogar, ela vinha pra cá e tomava um banho. Ela era... É tudo tão ridículo. Ela era tão inteligente, tão engraçada. Ela era minha melhor amiga. A gente se conhecia há 15 anos. Ela saiu do meu apartamento hoje e... ela foi assassinada porque ela pegou as escadas e não o elevador. Isso é tão ridículo. Eu já sinto saudades dela. Entende? Eu imploro. Da mais profunda parte da minha alma que encontrem esses degenerados. Eu quero eles processados com toda a força da lei. E que Deus me ajude. Eu vou aprovar uma lei que vai reforçar a justiça. Eu juro. Eu imploro o seu perdão pela minha conduta aqui. Hoje, não existem palavras que expressem meus sentimentos. Eu espero que nenhum de vocês jamais sintam uma dor como estou sentindo. É isso.
Esses idiotas cometeram suicídio. Então? Vamos abortar. E a gente fica como? A gente solta ele não sabe nada. Ele me viu por uma fração de segundo, tá tudo bem. Se eles tentarem um esquema de resgate, alguém pode ser pego e a gente vai pra cadeira elétrica. Eu devia ter atirado. Que porra de diferença que faz? Ela tinha que morrer, não importa como, ainda é o mesmo dilema. 4 milhões de dólares. Eu nunca desisti antes. A não ser da escola, mas isso não foi culpa minha. Ok, temos até amanhã pra decidir. Vamos avaliar isso um minuto. Estão nos procurando? Uma agulha no palheiro. A gente pode sair limpo. Eles não conseguem rastrear a gente. Coisas esquisitas acontecem. Negligência criminosa ou não, o trabalho é o mesmo. Nada é o mesmo, cara. Somos todos... Qual é a porra da palavra? Ligados. Estamos todos ligados. Antes eles estavam sem noção, agora eles estão putos. Faz uma diferença da porra. Podemos ligar hoje à noite, sentir como tá a situação. Foda-se. Se estamos dentro, estamos dentro. Ruben? Ruben o quê? Você tá dentro? Eu nunca estive fora. Ok. Aqui é o Walters. Ok, essa linha tá grampeada. Vou ligar na Pizza Capri do outro lado da rua. Você tem 5 minutos. Eu disse que eles iam saber. Eu ficaria preocupada com seu chefe se não soubessem. Vambora. Como ele tá? Chorando. Jesus Todo-Poderoso, esse homem vai ter um troço antes disso tudo terminar. Alô? Senhor Walters, por favor. Sim? Alô? Diga alô para o agente do seu lado. Qual é o nome dele? O nome dela é Hawkins. Não. Só quero falar com você. Como eu disse antes, mas fala oi e diz pra ela que os panines vegetarianos daí são excelentes. É um celular? Quanto tempo vai levar? É rápido. Pasta prateada, modelo 399. Com as alças pretas, sim, claro. Alô? 4 milhões em notas usadas, sem problema. Não se sente idiota repetindo tudo para os policiais? Não entendi o quê? Te ligo meio-dia amanhã. Vai me ligar amanhã ao meio-dia? Não dá pra arrumar as notas de manhã. Na verdade, eu acho que eu não vou conseguir esse dinheiro até de tarde, então eu... Você é um madrugador? Não entendi. Ele tá ligando de um telefone diferente a cada 30 segundos. Não conseguimos rastrear. Ele é muito bom. Você é um madrugador? Sim, eu sou um madrugador. 8 da manhã, então. Você vai ligar às 8, então? E enrola ele, pressiona pra tarde. Na verdade, eu acho que eu não vou conseguir esse dinheiro até de tarde, quando geralmente o banco abre. E o senhor com quem eu estou falando... Às 6, então. 6 horas? Você vai ligar às 6 horas. Eu só quero... Você continua enrolando e eu continuo diminuindo o tempo, tá claro? Tá claro. Pede desculpas. Me desculpa. Posso falar com o Sr. Dyson? Ben... Não precisa chorar. Você vai embora daqui amanhã. Eu sei que pra você isso parece pouco civilizado e cruel, mas nós não vamos machucar você, ok? Vamos lá. Você vai falar no telefone. Você pode conversar com seu contador e não precisa ficar com medo. Ai. Se tocar nela de novo, eu não dou a mínima pra quanto vale seu cérebro. Ele vai acabar totalmente espalhado nessa sala, você entendeu? Calma, todo mundo. O telefone. Tá bem, meu amor? Ai, eu nunca apanhei na cara antes. Porra, isso dói. Nunca bate em mim assim, ouviu? Eu nunca faria isso. E eu pensando que tava sendo carinhosa e acalmando ele. Muito bem, então, às 5 horas. Fala, Dyson. Sr. Dyson? Quem tá falando? Walters. O contador. O senhor está bem? Já tive melhor, Sr. Walters. Vai estar seguro em breve. Estamos fazendo tudo o que podemos Então para... ele está vivo. Falo com você às 4. Diga a Hawkins boa sorte. Se eu sentir que você está mentindo pra mim de novo, pico Dyson em 1 milhão de pedaços. Era ele, com certeza? Detetive? Já encerrou o caso. O pagamento é às 4 da madrugada. Isso me dá muito tempo, não é, Hawkins?
Isso se você acha que não vamos pegar eles. Eu te dou todo o crédito do mundo, mas tenho que pensar nas alternativas. Se você fizer merda, eles somem. Sequestradores sempre fazem merda. Faz parte da genética deles. Fico aliviado ao saber que você trabalha com verdades científicas. Que ótimo, estou fodido. Só agora? É tarde demais para visitar uma testemunha. Não, se você levar flores. Te vejo na Skyscape mais tarde. Senhora Floyd, desculpe incomodá-la de novo. Esqueci meu isqueiro. Parece mesquinho, mas foi a única coisa que meu pai me deixou. Obrigada. Cuidado! Obrigada de novo. Tudo bem. Já deve estar na hora de ir pra cama, né? A Patty não era má. Com certeza não era. Não precisava ser ruim para ser vítima, se é onde quer chegar. Eu faria tudo por ela. Você entende isso, não entende? Sim, entendo. Não cabe a mim dizer o que é certo ou o que é errado. Ela o amava, realmente. Eu tenho certeza que sim. E teria dado certo para eles. Eu só... eu sinto isso. Teria dado certo para a Patty e o senador? A Patty e o Ben. Patty Hornbeck e Ben Dyson estavam envolvidos. Ela estava tão feliz. Parecia que algo bom estava finalmente acontecendo na vida dela. Fazia quanto tempo que eles estavam juntos? Eles vinham aqui toda quinta, nos últimos 3 meses. Isso já estava acontecendo faz muito tempo, há mais de 1 ano. Vamos. É hora de ir pra cama. Amanhã é um novo dia e todos nós temos um novo começo. Me conte os seus sonhos. Eu sonho estar amarrada em um celeiro de madeira, com chifres na minha cabeça e um chocalho no pescoço, levando por trás por um touro gigante. Não, quero dizer nos seus sonhos. O que você quer fazer da sua vida? Escuta, eu sou a alienígena mais disponível nessa galáxia. Você não tem que inventar todos esses enredos bobos só pra me ver nua. Às 4 não é bom. Então a gente faz o idiota esperar até às 9. Aí a gente começa. Às 4 não é bom. Então a gente faz o idiota esperar até às 9. E aí a gente começa. To my way is Meu toque será 1 hora. Toque. A essa hora? Quando se bebe muito, tem que se começar cedo. Boa leitura, meu amigo. Vamos olhar a conta telefônica do Dyson também. Sabe, eu pulo quando você manda pular, Friedman, mas isso é demais. O pessoal da limpeza chega em 15 minutos. É melhor correr, então, amigo. Obrigada, Friedman, te agradeço. Quem sabe quando tudo isso acabar, a gente podia jantar. É boa ideia. Se cuida. Você dorme muito à noite? Como é que é? Quantas horas? Umas 4. Normal.
E você? O mesmo. Podemos jantar mais tarde, então. Bem, guarda isso. O Bacon já está morto. Eu nunca fiquei tanto tempo sem matar alguma coisa. Você teve a sua chance. Fala sério, você sabe que eu teria atirado nela. Mas a Coco foi demais. É, você foi mesmo. Foi demais. Nem pestanejou. Nunca vou esquecer a primeira vez que tive que apagar alguém. O meu corpo todo congelou. Bom, o meu corpo todo, menos a minha barriga. Tive diarreia a semana toda. Você nem parece que tá com diarreia. Você deve ter mordido o mamilo da sua mãe quando era um bebezinho, né? Você está indo muito bem, Sr. Dyson. Sabe, eu nunca atirei nada antes além de latinhas de cerveja. E um pássaro, uma vez, foi uma aposta e eu estava bêbada. Acho que eu só queria te falar. Sabe, para que você saiba. Você está indo muito bem. Muito bem. Me dá licença, tá bom? Tô enjoada. Deve estar grávida. Quem dera. Você sabe porque eu tô assim. Você tem que parar de se culpar, Coco. Você não teve escolha. Como assim eu não tive escolha? O que você quer que eu diga? Que você fez merda? Por que não fez? Foi uma situação difícil e você fez o que tinha que fazer. É claro que se sente mal. Você se sente mal porque não é um monstro. Eu nunca matei ninguém antes. Exatamente. Você se saiu bem até agora. Isso foi um acidente. Você se saiu bem até agora. O que isso significa? Significa... O que significa? Escuta. Você e eu, o que há entre nós, é como, tipo... Sem brincadeiras, Coco, passamos por muita coisa. Boa e ruim. Oficialmente, na maioria, ruim. Mas sempre conseguimos manter o nosso senso de humor. E a vida é uma comédia complicada. E se você perder a cabeça com isso, nós dois vamos enlouquecer. Porque estamos conectados. Nós não só temos muitas coisas em comum, amor. Nós somos iguais. E isso é a vida. Merda acontece e a gente aprende com ela. Você tá pirando agora mesmo porque acha que esse acidente coloca a gente em mais perigo do que antes, mas não põe, não. Ou pelo menos a gente ainda não sabe. Ou a gente não vai saber, ou até que tudo isso termine. Mas projetar todo esse medo em mim agora não vai ajudar nenhum dos dois.
Por favor, não morre. Eu me viro sem você, mas é que eu não tô afim. Você construiu uma máquina perfeita e colocou ela em movimento. Agora é hora de deixar fluir. Toma um banho. Assiste uma TV. Lê uma revista, qualquer coisa. Tá bom? Deixa acontecer. Eu vou te ver daqui a algumas horas. Isso é uma promessa. Mas não fala que promete. Isso dá azar. Eu não prometo. Ok. Mas eu amo você. O Ruben está carregando tudo que a gente tem. Eu vou deixar isso aqui por precaução. Fica de olho no Lizard o quanto você puder, entendeu? Tá bom. Vamos nessa, garanhão. Ok. Vai lá. Você não devia estar fazendo alguma coisa? Você tá puxando conversa, Walters, porque eu não tô entendendo. Quer dizer, vamos só esperar o dia todo aqui? Você tá recebendo, não tá? Tô recebendo, sim. Pra ficar à toa. Com proteção federal. Normalmente você tem que delatar peixes grandes para ter esse tipo de atenção. Tira seus sapatos. Relaxa um pouco. É hora do show. Alô? Vai até a oficina do óleo no centro. Tem 32 minutos. Eu vou estar lá. Eu sei que sim. Senador, tá demorando, hein? Oi, detetive. Sinto muito. O senador não pode falar com você no momento. Medo. Deveria ser a palavra usada nessa frase. Liane, aqui é o Rickles. Fala pro Arthur trazer o carro. Tô bebendo café ruim aqui há 45 minutos esperando que Sua Alteza surja. Tenho certeza que sua amada esposa morta não é tão urgente quanto esta conferência internacional, que ele não pode chegar 5 minutos atrasado, mas eu não posso esperar para depois. Eu não gostei do seu tom, detetive. Eu preciso falar com você em particular. Você vai ter toda a minha atenção daqui até o carro. Vamos ver se você acompanha. Você sabia que a sua esposa e o Ben Dyson tinham um relacionamento? Não, isso não me surpreende, porque a minha esposa e eu tínhamos relacionamentos com quase todo mundo nesta cidade. Não é desse tipo de relacionamento que estou falando. Então seja claro, detetive, a vida é curta. Você sabia que ela tinha um caso com o Sr. Dyson nesses últimos meses? Então o senhor está falando da sua esposa, não da minha. Tenho provas que eles se falavam várias vezes por dia no telefone. Me escute com atenção, seu babaquinha. Eu não sei onde você quer chegar com isso e, sinceramente, não dou a mínima. Mas se manchar os nomes de cidadãos de bem é a sua linha de investigação policial, talvez o Blicker possa encontrar um emprego para você num desses tabloides de quinta. Eu não tenho tempo nem paciência para destruir a sua existência miserável, mas eu conheço várias pessoas que têm e nunca mais fale comigo assim. E nem se atreva a olhar para mim. E se chegar perto de mim de novo, vou usar toda a minha influência, além da sua compreensão, que vai levar 50 anos para acharem os seus ossos em algum buraco escondido na América Central. Gente, me desculpe, eu achei que era o Matt. Matt Grimes? Bom, na verdade, seus carros são parecidos. Tenha um bom dia.
Eu tentei uma vez, sabe? Já até esqueci por quê. Só uma vez? Amadora. Porque você... É mesmo? Não gosto de lidar com meus fracassos. Tá mentindo. Talvez sim, talvez não. Mas a melhor aposta é... Quem sabe? Quando você tenta se matar uma vez, você nunca esquece. Como o sangue jorrou e aquela cara horrível que você fez no espelho. Fica tudo poético, é tudo tão romântico, entende? É como as coisas que ouvimos. Talvez o Lizard seja um policial. Ou talvez ele estava por trás do assassinato daqueles velhos naquela fraude do INSS. Nunca se sabe. Exatamente, é tudo tão diabolicamente sem importância. Me fala. Você e o Júnior foram namorados de escola, não é? Se a gente não tivesse largado a escola, sim. Como vocês se conheceram, então? Eu tinha esse namorado louco, o Jiminy Grilo. Já ouvi falar dele. Baixinho, verde, tirava o Pinóquio de roubadas. O Jiminy gostava de anfetaminas e tinha um problema gigante de autoestima. Ele dizia que a saliva dele era rica em esperma. Um absurdo assim. Mas eu era jovem e ele tinha uma moto irada. Tava passando por uma fase. Então a gente ia roubar o mercadinho onde o Júnior trabalhava. Eu não conhecia ele, mas o Jimmy disse que ele era um carinha legal. A gente tinha planejado entrar pela claraboia do açougue, mas o Jimmy não apareceu. Eu já estava de saco cheio dele. Ele já tinha furado antes, então eu estava começando a ver pouco futuro nele. Aí decidi entrar sozinha e encontrei o Júnior no setor de bebidas. O açougue é conectado com o resto do lugar e ele resolveu se esconder lá no fim do dia. Mas ele calculou mal a rotina do guardinha e ficou preso mesmo. Então, quando eu apareci, ele estava meio bêbado e deprimido. Decidimos abortar o plano e empilhar as caixas de bebidas para sair quando o Jimmy apareceu. Ele notou que a claraboia estava aberta, não me achou e resolveu fechar para não levantar suspeitas e fazer o trabalho na noite seguinte. Então a gente não podia fazer nada além de ficar bêbados. Passamos a noite contando histórias e decidimos melhorar o mundo. E resolvemos nos melhorar. Eu nunca vou esquecer o cheiro de sangue fresco e a crueza de toda aquela carne. E foi bem ali na hora que eu soube que estava apaixonada. Como vocês dois saíram? Na manhã seguinte, eles abriram o supermercado e nós saímos. O Júnior pediu demissão na hora. E até hoje eu não consigo olhar um bife sem ficar molhado. Pararam um carro amarelo na frente da oficina do Wally. Tem uma van na rua, muito discreto. E tem outro carro parado na frente do food truck. E uma mulher saindo. Ela parece o nosso líder. Ela é uma graça. Vou falar pra ele que eu posso acertar todo mundo daqui, se precisar disso. E o Ruben disse... Eu ouvi. Fala pra ele se acalmar. Eu te ligo de volta. Não, senhora Guruitz. Eu te disse que o seu alternador estava bom, mas o radiador... Nós já refizemos o radiador. Essa é a questão. Agora temos um problema aqui. Você não pode esperar que eu desfaça o trabalho. Você entende que... Você tem espera no seu telefone. O que você quer? Preciso do telefone, senhor Wally. Eu preciso agora. É uma emergência policial. Cara, você não é um policial. Sai fora daqui. Senhor Wally, vai se ferrar. Não, senhora. Não você. Escuta, o trabalho já foi feito na sua Mercedes. Isso não está em questão aqui.
Tudo bem, então deixa eu ver o arquivo. Você espera um pouco. Meu Deus, mulheres. Alô? Se me fizer esperar, é a última vez que vai falar comigo. Eu sinto muito. Dá isso aqui. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? O que você Eu tá preciso fazendo? desse telefone! O que está acontecendo aí? Você tá perdendo um ótimo show. Olha, o mecânico tá prestes a arrebentar o nosso contador indefeso. Ele tá pedindo ajuda. Opa, outros agentes estão chegando. Ah, o Wally tá balançando uma barra de ferro. Eu acho que ele vai enfrentar. São mulheres os agentes? Homens. O Walters entrou. Alô? Tá brincando comigo, é isso? Não. Você não entende. É que o mecânico me empurrou pra fora. Eu não entendo, não sei porque você acha que está lidando com uma criança. Não tenho certeza se o Dyson vai achar divertida a sua incompetência e falta de consideração com ele. Eu não tô mentindo pra você. Eu cheguei aqui na hora, eu tava aqui. Cala a boca! É muito simples. Se livre dos caras que estão aí fora. Fala pra Hawkins e se fuder e despicha a van. Minta pra mim, a morte do Dyson vai ficar na sua consciência por toda a sua vida. Atravesse a cidade até o motel na rua Seeker. O telefone tá no lobby. Pegue um táxi. Você sabe que eu tô te observando, então vamos aumentar a aposta. Se eu vir algum de seus amigos, você morre na mesma hora. Ele foi instruído a pegar um táxi até o motel. Estamos sendo observados agora. Eles não podem ver você. Manda 2 agentes agora pro motel. Pede pra eles procurarem as câmeras. Não tem outro jeito deles verem ele dentro do motel. A não ser que eles estejam lá dentro. Aqui, senhora. Obrigada. Sabe de uma coisa? Eu não acho que eles sejam tão idiotas. Quer colocar um outro agente no táxi? Nós levamos o contadorzinho? Eles estão nos observando. Então é melhor vocês ficarem aí e procurem por alguém que parece um sequestrador. Hoje ainda não é sábado, Dave. Vim falar com o Matt. Entra. Oi, minha princesinha. Oi, papai. Não foi pra escola? Ela tá gripada. O Matt tá aí dentro. Dave. O que tá pegando, Friedman? Vim te fazer uma visita. O pessoal tá com saudades. Esperamos que você se recupere logo. Você mente pior do que eu. O que eu posso fazer por você? Herdei o seu caso da Hornbeck. É, eu vi. Me deixa orgulhoso. Mas não muito, porque eu ainda preciso do meu trabalho. Coincidência esquisita. Quebrar seu pé ontem de manhã, quando tudo isso estava prestes a acontecer. Bom, tudo acontece por um motivo. Na maioria das vezes, a razão é simples. A vida é foda. Agora eu não quero te apressar, mas eu estava prestes a tirar uma soneca. Você conhece bem o Hornbeck? Ele é um ex-policial. Já conversei com ele 1 ou 2 vezes. É um péssimo jogador de pôquer. Mas eu já te disse isso. Você vai muito lá? Friedman, eu gosto de você. É sério, cara. Mas se você quer perguntar alguma coisa, pergunta. Você grampeou o telefone da Patty Hornbeck? Jesus Cristo! Esqueceu de tomar seus remédios, é? Você é o melhor nesse trabalho em toda a corporação. Só me dê um sim ou não. Eu vou me fazer de besta com todo esse esquema. Eu não tô querendo ser promovido e muito menos ser morto. Eu não grampeei nenhum telefone. Estou te pedindo, Matt. Eu não quero esse caso infernal. Realmente você deveria tirar férias. Você ficou totalmente paranoico. O que você tá fazendo? Você tá blefando! Guarda isso! Tá acontecendo com você, cara? Eu vou quebrar o seu pé se estiver quebrado. Já tá quebrado! Não tem como você pular desse jeito com o pé quebrado. Diga adeus a seu pé! Para, guarda isso! Você grampeou o telefone? Você vai me pagar por essa, Friedman, juro por Deus! Grampeou, sim ou não? Não! Louco, filho da puta! Ah! Grampeou? Sim! Obrigado. O táxi chegou. O Walters parece que vai desmaiar. Tá entrando no táxi. Consegue ver o motorista? Negativo. Você acha que é um deles? Ah, com certeza. A polícia não tem nenhuma imaginação. Espera um segundo. E do senhor? O
ter escutas até no rabo. Mas é só um agora. Deixa o Ruben atacar se precisar, tá? Fica frio. Espera até os agentes saírem, senão esconde seu equipamento e vai embora um de cada vez. Ai, como você tá? Meio nervoso, docinho, mas isso é natural. Como é que tá o Lizard? Ele tá fazendo aqueles rituais Kundalini loucos dele. Contanto que ele fique de boa. Falo com você daqui a pouco. Amorzinho, comeu alguma coisa? Ei, você tá procurando o rolo? Como é? Se tá procurando ele, ele foi preso. Quem? O rolo. Recepção. Quem? O rolo não tá aqui, viu? Ele tá preso. Uhum. Quem? Não conheço nenhum Walters. Aqui é Walters. Quem é rolo? Eu não tenho ideia. O agente do táxi tá pegando tudo isso? Que agente? Você quer morrer? Escuta, não. Tem um sofá verde atrás de você, tá vendo? Tô vendo. Tem o telefone, um bilhete, lê o bilhete, rasgue na frente da recepcionista e faz o que tá escrito. Caralho! Me desculpa. Já ouvi muito pior que isso. Pegue o trem de meio-dia do outro lado da rua para Northbound. Traz este telefone com você e a pasta, obviamente. Ok. O filho da puta com certeza não tá me observando agora. E se essa mulher aqui tá envolvida, ela deve ser um gênio. Eu não sei vocês, mas se virem sozinhos. Eu vou pegar o trem do meio-dia do outro lado da rua. Isso me dá 4 minutos. Serviço de metrô de Nova Orleans. Estação de trem municipal de Nova Orleans. Embarque de passageiros. Última chamada, trem 58. Embarque imediato, trem 58. Eu quero 2 carros seguindo esse trem. Chefe, eu falei pra ele que ele tinha que esperar. Bom, ele tá aqui. Por favor, nos deixe a sós. Diga, senhor. Você tirou o Matt desse caso de propósito. Vocês são amigos, eu entendo, mas o que você tem contra mim? A sua entrada foi ótima. Mas está divagando agora. Do que você está falando? Tô falando do Ben Dyson e da Patty Hornbeck tendo um caso há 1 ano. Tô falando do Hornbeck ter contratado o Matt para grampear o telefone dela. Tô falando sobre a corrupção policial que vai além das acusações internas. Tô falando sobre eu ter deixado claro que não queria esse caso de merda porque está armado até o talo. E você ficou insistindo para me fuder. O que você tem contra mim? O público não tem ideia do quanto a justiça custa aos homens e mulheres que a realizam. Você quer dizer? Quero dizer obrigado por você vir aqui falar comigo. Quer dizer você me deve agora? Quero dizer que você está tirando conclusões precipitadas. Se o Dyson e a senhora Hornbeck estavam tendo um caso, não é nada além de coincidência. Não faz isso comigo. Uma coincidência. Pura e simples. Não existem coincidências nessa vida, chefe. Você sabe disso. Eu espero um relatório sobre as suas pistas e suspeitos. Rapidamente. Eu só tenho um suspeito. Só tem um assassino. Você vai me deixar prender o Rupert Hornbeck? Olha, eu vou fingir que eu nunca ouvi você dizer essa bobagem.
Próxima parada, Covington. Essa é a última parada antes de Hamilton. Dá tempo de nadar um pouquinho? Vai nessa, mas acho que você vai afundar com todo esse peso em você. Sabia que tem gente que odeia o gosto de metal? Acho que eu nunca pensei nisso antes. Ah, queria que as mulheres tivessem esse gosto. Um dia você vai fazer a felicidade de algum psiquiatra de cadeia. Era o que minha mamãe dizia. Sim. Aqui é Waters. Ben Dyson estará no seu escritório em 2 horas. Abra a janela e jogue a pasta pela janela. Agora. Parados aí! Rubem! Rubem! Entre na porra do carro! Entra na porra do carro! Filho da puta! O que foi isso? É isso aí! Vê se não olha demais pra ele. Eu nunca vi tanto dinheiro assim, cara! Meu pau tá duro igual uma pedra. Aguenta firme aí e fecha a janela antes que o dinheiro voe. Fecha a porra da janela antes que o dinheiro voe. Se liga. Se liga, eu tinha imaginado, até tinha sonhado com isso, mas nunca imaginei assim na minha cabeça. Era muito grande. Quer dizer, ainda é muito grande. É tipo, a minha cabeça tá explodindo, cara. Eu acho que eu tô tendo epilepsia. Tendo um treco? Não, cara, uma epilepsia. Epilepsia? Como uma visão religiosa. Eu acho que você quer dizer uma epifania. Sim, é isso. Se liga, eu pensava que, tipo, que faziam isso só no cinema, sabe? Que eles só colocavam uma camada superior e enchiam o resto com o jornal. E sabe de uma coisa? Eu teria ficado feliz com a parada. Mas eles encheram a maleta. Eles fizeram isso mesmo. Você já viu aquele filme do Errol Flynn, Objetivo Birmania? Não, filmes antigos me deixam triste. É mesmo? Por quê? Ah, eu não quero falar disso. Ok. O Errol Flynn é viado? Pelo que eu fiquei sabendo, o Errol Flynn já morreu. Quero dizer, ele era viado? Como é que eu vou saber? O Cary Grant era viado, o Rock Hudson também. Sabe como minha mãe ficou? Não. Ela ficou arrasada. Eu nunca vou perdoar esses caras por fazerem isso com ela. Sabe, agora eu assisto filmes antigos e fico pensando o tempo todo, a minha mãe tem uma queda por esse cara e provavelmente ele é viado. Isso me deixa muito triste. É, você tem razão. Aí, por que tá parando? Acabou a bateria. Tem outra no porta-malas. Aí, o que aconteceu no Objetivo Birmania? Bom, o Flynn e um grupo de soldados estão prestes a pular de um avião em uma selva durante a Segunda Guerra Mundial. E um cara pergunta pro Flynn, o que acontece se o meu paraquedas não abrir? E o Flynn diz, bom, você vai ser o primeiro a chegar. O que isso quer dizer? Na verdade, nada.
Como assim? Alô? Acabei de receber. Eu sou um homem de palavra, e você? Sim, não tenho reclamações até agora. Então, tem alguma coisa pra mim? 1515 Rua Elroy. Pegue uma pasta que está embaixo do seu banco. Senador, a garota com o Dyson tá desarmada. Hawkins, onde diabos você está? Eu não vou demorar. Ele está indo embora agora. Quanto tempo? Não muito tempo. É melhor você estar certo sobre isso. O mundo fica mais incerto a cada segundo. Você tem dinheiro? Por manter minha boca fechada? Pro estacionamento. Tenho. Alguma coisa tá errada. O tempo realmente não é linear, sabe? O que você tá falando? Tô dizendo que se você olhar pro relógio de novo, eu vou te esfolar viva. Você sabe alguma coisa que eu não sei? Essa é uma pergunta bastante complicada. Dá pra parar com isso? Só tô tentando respirar em paz. Parar o quê? A sua grandiosa eloquência, epicamente chata. Epicamente chata? Você é extremamente habilidosa com as palavras, Coco. Não incomode o refém. Tenho certeza de que ele não vai concordar muito com a sua impaciência. Quando eles perguntaram ao Jim Thompson de onde ele tirou todas aquelas tramas, ele disse só existia uma trama. Você não consegue sempre o que quer. Quase. Nada é o que parece. Por que você não virou escritor? Você sabe tanto. Tá encostando? Segue ele. Como assim segue ele? Ele não gosta de mim. E se ele não gostar de Vai mim? Vai lá! Tá, tô indo. Ai, merda. Segue o carro verde! Por que você demorou tanto? É que tinha uma promoção de Tupperware e aí eu tive que aproveitar. Como assim que eu demorei Eu tanto? tava preocupado, só isso. Vamos atrás do O assistente Horbeck agora? deu o endereço pra ele, fez ele correr igual um doido. Padrão, 357. É meio antiquado. Eu sei, mas eu gosto disso. O que foi? E aí, você fuma? Ai, que ótimo. Você é um daqueles chatos preocupados com a saúde ou você não quer se sentir deslocado? Eu comecei a fumar quando eu tinha 12 anos. Pelo menos não desisto fácil. Ei, se eu te perguntar uma coisa, você promete que não vai me bater? Eu só me pergunto o que é sentir. Como é achar que vai morrer. E não quero dizer isso de maneira mórbida. Hein? O que eu quero dizer é que eu sei que não vamos te matar, mesmo que você pense que eu estou dizendo isso como técnica de tortura. Deve pensar que é, né? Quer dizer, ou porque somos loucos ou porque vamos fazer merda. Eu só estou me perguntando como é. Quer dizer, além do medo e do aspecto incerto das coisas, eu me pergunto se você sentiu alguma revelação interior ou, eu não sei, empoderamento? Tipo de fazer resoluções ou coisas assim? Você precisa me falar. Eu só achei que você poderia querer alguém para conversar. Preciso de uma ambulância. Esquina de Jacinta e Elroy.
Você é bem ruim de roda, hein? Quero dizer, porque afinal você sabe. Você vai passar anos e anos em terapia depois disso tudo, né? Ei, como é aquela história mesmo? Daquele cientista que ficou um tempão criando o primeiro computador, a máquina complicada mais perfeita. E ele trabalha até que finalmente ele termina e então ele liga. E a primeira pergunta que ele fez para o computador foi: existe um Deus? E o computador diz: o que o computador diz? Diz agora tem. Ah, eu sabia. Eu só estava tentando ver se você acabava falando. Você diz que não vai me matar. Ah, eu garanto. Não que a minha palavra signifique algo para você, mas para mim, sim. Posso te perguntar uma coisa? Ah, ou qualquer coisa. Fico feliz em conversar. Por que você matou a Patty? Eu? Que Patty? Você conhecia ela, a esposa do senador? É, eu conhecia, sim. Mas nós tivemos pouco tempo. Muito pouco tempo juntos. Ai, meu Deus. Por que isso tinha que acontecer na quinta-feira? Vou tomar um bom banho agora. Quem disse que eu me importo? Eu imaginei que você poderia querer ir comigo se precisasse acalmar. O senso de humor é uma daquelas coisas que você não pode perder. Vou checar a casa do Dyson amanhã de novo. Eu acho que vai ser quinta. Não concordamos que no fim de semana seria melhor? Eu tenho um pressentimento, amor. Tô sentindo. Não me entenda mal. Adoro quando você tá assim, baby. Você sabe. Mas o Lizard, ele acha que é melhor se a Foda-se o gente... Lizard. Quem armou tudo isso? Você e eu. Foi. Eu tô falando que a gente vai na quinta-feira. Eu sonhei com isso. Sonhou? Sonhei. É, mas esse cara deve ter 1 bilhão de guarda-costas e 1 bilhão de sistemas de alarme de alta tecnologia no mínimo. A moça da limpeza sai e a gente entra. É simples demais. Simplicidade não é necessariamente ruim. Sempre tem espaço pro erro. Bom, isso é reconfortante. Por que você não tá armado? Eu não quero arriscar dar um tiro quando eu estiver tentando cobrir o rosto dele. Uau, isso me deixa nervosa. Coco, você atira melhor do que eu, de qualquer maneira. Verdade. É só por precaução. É? Coco. A garota disse que vocês não iam me matar. Ai, porra!
Ligando pra ela todo dia e toda hora. Cantando ela com a sua conversa mole, idiota. Rindo de mim pelas minhas costas. Me explica isso, vai. Vai tomar no cu. Essa não é a resposta que eu quero. Vai em frente, Rickles. Isso nem está perto de acabar, seu desgraçado filho da mãe! Nem começou ainda! Tá sentindo esse fedor de carne queimada, Ben? Cheira bem isso. É a última coisa que você vai cheirar na sua vida. Pense em todas as suas empresas, todo o seu maldito dinheiro que você não vai poder usar. Valeu a pena? Por alguns momentos de prazer que você teve com a minha esposa? Você falou pra ela que amava ela, não foi? Ela sussurrou no seu ouvido? Ela falou que fazia a mesma coisa comigo à noite? Ela não te amava. Como poderia? Mas ela te amava. Você é tão especial. Não é isso? Porque eu cuidava dela. Você respeitava. Isso mesmo. Respeitava. Uma vez por semana. Com seu pênis na cara dela. Você me dá nojo, idiota! Essa desculpa, seu desgraçado! Foi por isso que você matou ela? Porque ela me amava? Essas desculpas! Eu não tenho motivo pra me desculpar. Me peça desculpas agora! Nada. Eu sinto muito. Emergência? Alô? Meu nome é Ben Dyson. Eu fui sequestrado ontem. Pode rastrear essa chamada e enviar uma ambulância? Vamos enviar uma ambulância e assistência policial imediatamente. Pai. Anda logo. Eu vou ficar aqui. Pra ter certeza que tá tudo bem. Por favor. Eu nunca te vi antes. Eu não sei quem você é. Você vai ganhar um lindo nariz novo, eu juro. Ai, Deus. Ai, não. Ambulância 3 para a rua Elroy, número 5515. Nossa, estão enviando a cidade inteira. Mandando a cidade toda onde? Aquele caso Ben Dyson, ele ligou para o 190 faz 1 minuto. Vivo? Pelo menos quando ligou. 5515. Isso é a uma quadra? Passando o cemitério. Senhor, tenho certeza que o seu tornozelo tá quebrado. Leva ela pro hospital.
que houve com seu tornozelo? Por quê? Vai me emprestar seu gesso? Faça um favor a si mesmo e saia daqui antes que você se machuque de verdade. Tô curioso. Você tem um esfregão aí? Óleos de massagem? Esponjas? Eu não tenho tempo para isso. Fala com o chefe. Vou entrar agora. Não vou deixar você ir lá. Vou entrar agora. Você não vai entrar. Friedman, some, por favor. Por quê? Vai me matar também? Porra, Friedman. Você fez o seu trabalho e eu tenho que fazer o meu. Você sabe que nada disso é pessoal, então para com isso. Eu vou te dizer por que nada disso é pessoal. Porque você não é uma pessoa. Eu vou entrar agora. Eu acredito que essa seja uma investigação federal, agente Grimes. Obrigada por cuidar do local. Com certeza vou mencionar você no meu relatório. Todas as unidades para 5515 Rua Elroy. Todas as unidades para 5515 Rua Elroy. Todas as unidades dirijam-se imediatamente para 5515 Rua Elroy. Ilha Margarita, 3 meses depois. Eu não pedi uma Cuba Libre. Eu pedi uma pina colada. Parece que você viu um fantasma. Vi muitos. Me conta como é que você tá ainda assim. Eu tô viva. Você não. Querido Jesus, dizem que na vida colhemos o que plantamos. Estou começando a achar que na vida não é bem assim. Quanto mais eu vivo, menos eu aprendo. Quanto mais eu sei, mais me arrependo. Fiz coisas que nunca pensei em fazer e vivi para contar a história. Talvez seja verdade que todos nós podemos recomeçar do zero, de alguma forma. Não tenho muita certeza, mas vou mantê-lo informado. You're so degraded, you're so alone. Nothing can save you, not even the phone. This is the capital of bad luck and dope. Breaking a piece of you is your only hope. Nobody loves you but Jesus and me. I've
are out of your dream. This is the century. I don't believe in anything but what's up my sleeve. So what's up your sleeve? Nobody loves you but Jesus and me. I've got my reasons, so does he. I want your money, but he wants your soul. I said I loved you, and it was true. Nobody knows that better than you. I'm not political, I did what I could. I didn't mean no harm, but I mean no good. Nobody loves you but Jesus and me. I've got my reasons. I want your mystery.